Bem, amigos do Dimensão News, 4 horas e 20 minutos, 4h20, temperatura 27 graus em Tramandaí. Estamos ao vivo dentro do hospital de Tramandaí novamente, né, com o diretor hospitalar aqui, Dr. Genaro. Ele vai falar para a gente da situação que esse hospital está passando hoje, nesta quarta-feira. É incrível a situação dos hospitais do estado do Rio Grande do Sul. O Brasil todo parece que as coisas modificaram um pouco. Parece que essa variante que chegou aí veio mais forte, mais pesada, P1 e P2, e está colocando os médicos e equipes médicas a trabalharem mais. Os hospitais já passaram de 100% da situação. Doutor Genaro, boa tarde. Como é que está a situação do Hospital de Tramandaí? Boa tarde, Bueno. Boa tarde aos nossos queridos amigos da Dimensão TV. Na verdade, eu acho que nós tínhamos que fazer o programa um de manhã e um de tarde, porque isso está tão variante a nossa vida que de um dia para outro varia completamente. Bom, em primeiro lugar, é muito bom, muito importante dizer que ontem nós tivemos o recorde, né? Desde o início da pandemia, o número de mortes no Brasil foram 1.600 e poucas pessoas que morreram. Por dia. Tá? Por dia, num único dia. Então, na verdade, a gente está, vamos dizer assim, num topo, por enquanto. Pode ser que o topo seja mais alto do que a gente imagina, mas hoje nós estamos no topo da pandemia. No Rio Grande do Sul, nós estamos passando por um processo muito semelhante ao que aconteceu em Manaus. Eu entendo que nós já estamos ou estamos caminhando para o colapso total do sistema de saúde. Não há uma regra clara do que é o colapso, ou seja, qual é o indicador que mostra o colapso. Eu vou usar o meu indicador. Qual é o meu indicador? Eu tenho o hospital lotado e tem pacientes nos pronto atendimentos, nos PAs e na UPA aguardando leito. Para mim, se eu estou com o hospital lotado e não consigo absorver essa demanda, e nem a regulação do Estado consegue resolver essa demanda, para mim, isto já é um sintoma de colapso do sistema público. Bom, se este indicador que eu te apresentei agora for válido, chegamos no colapso do sistema de saúde pública. Por quê? Hoje eu estou com 122% de ocupação dos leitos críticos. A saber, na semana passada nós aumentamos 15 leitos de UTI. Bueno, nós aumentamos 15 leitos de UTI. 15 leitos de UTI para Covid é o dobro do que nós tínhamos. Nós tínhamos 11, aumentamos mais 15. Em 4, 5 dias a gente conseguiu aumentar. Aumentamos sem aumentar o número a quantidade de profissionais, porque não se encontra profissionais no mercado. Expandindo a jornada de trabalho dos profissionais que trabalham aqui no hospital. Hoje nós temos 630 funcionários trabalhando no hospital. A gente teve que expandir o horário de trabalho dos nossos funcionários para poder fazer frente. E desde já quero agradecer a todos os funcionários do Hospital de Tramandaí por essa força, né, e por esse desprendimento que eles estão tendo em nos ajudar. Mas assim, eu não tenho tempo nem de contratar, a gente não tem tempo de contratar. Então, expandimos 15 leitos. Os 15 leitos a gente não terminou de fechar e já estavam ocupados. Não terminou de montar e já estavam ocupados. Então, e agora, nesse exato momento, tem vários pacientes que estão na periferia, na rede primária, na UPA, na pronto atendimento, no posto de saúde, entubados, aguardando leito. Entubados. Então, qual é a perspectiva? Eu te pergunto assim, Bueno, e pergunto para os nossos ouvintes, e a quem está assistindo aqui pela live. Não quero fazer terrorismo, nem falso alarme, mas eu pergunto, qual o prognóstico destes pacientes que estão nos pronto atendimento, na UPA, no PA, 24 horas, sem leito, entubado? Qual é o prognóstico? É ruim, é muito ruim.
E evidentemente que isso nos causa uma dor muito grande, porque nós fomos preparados, para salvar a gente. Nós estudamos, nos preparamos, faz tantos anos que a gente trabalha na área da saúde para salvar a gente. E aí tu vê pessoas que não têm condições de acessar o serviço de saúde, tu fica muito triste. É uma situação lamentável, é uma situação crítica, é uma situação caótica. Aí eu te pergunto o seguinte, tu poderá me perguntar, tá, mas se não é possível aumentar mais leitos? Aí eu vou te responder, não, não é possível aumentar mais leitos. Primeiro, porque nós não temos espaço físico para isso. Segundo, porque nós não temos equipe para fazer uma ampliação maior do número de leitos. E porque também o processo está equivocado, na minha opinião. A gente tem debatido muito isso internamente, com os secretários, até com os próprios prefeitos, com o Estado, com a regulação, com todo mundo, né? Com a sociedade. O processo está errado. Nós estamos atacando a consequência e não a causa. O leito é consequência, concorda? Porque para ter necessidade de um leito, a pessoa tem que estar contaminada, ok? Então, o que nós temos que atacar agora, se a gente quiser realmente fazer frente à pandemia, é a causa. Qual é a causa? É a taxa de contaminação. A taxa de contaminação, para quem está nos olhando, ela está com uma curva ascendente desta forma. Então, para cada 10 leitos, para cada 100 leitos, para cada 100 pacientes contaminados, eu preciso de 15 leitos. Para cada grupo de 100 pessoas contaminadas, eu preciso de 15 leitos, sendo que 5 são de UTI. Se eu tiver 100 pessoas contaminadas, eu preciso 15 leitos, ok? Se eu tiver 1.000 pessoas contaminadas, vou precisar de 150. E se eu tiver 10.000? 1.500. Então, a proporção é muito clara. A gente precisa atacar a causa. As pessoas não podem se contaminar mais. E como é que tu evita que ela se contamine? Com aquela velha fórmula, desgastada, mas velha fórmula. Uso de máscara, como nós estamos aqui usando. Uso de álcool em gel, como nós estamos aqui usando. Distanciamento social. Não é a hora da gente ir na praia, não é na hora da gente ir num barzinho, não é na hora da gente ir na balada, não é a hora de ir num restaurante, não é a hora. É a hora da gente recolher, fazer com que a taxa diminua de contaminação e que o sistema de saúde volte a poder funcionar, porque nós já não estamos mais com condições de funcionar. Doutor Genaro, diretor do Hospital de Tramandaí, a situação dos hospitais não é fácil. Há pouco tempo, uma reportagem também de outra TV, canal aberto em Porto Alegre, comentava sobre containers que já estão sendo alugados por hospitais em Porto Alegre. Mas não é para botar pessoas vivas, não. É para botar mortos. Infelizmente. Hospital Mães de Vento é um que está isolado, é um que já está com container trabalhando para acúmulo de cadáver de pessoas. É verdade isso? É verdade. A gente já tem experiência prévia de Manaus, que aconteceu isso, de São Paulo, que aconteceu isso. Muito triste isso que esteja acontecendo no nosso estado, Rio Grande do Sul. Muito triste que a gente tenha que chegar a este ponto de ter que contratar container para colocar os mortos. E onde vai enterrar todo mundo, né? E tem o problema, provavelmente vai ser em covas rasas, né? Porque você vai chegar um momento que nem chegou em Manaus, que abriam uns buracos e colocavam os cadáveres. É uma situação muito delicada, muito ruim, muito triste. Eu sei que não é produtivo, Bueno. Eu sei que não é produtivo porque a gente não ganha nada com isso, tá? Mas, tipo, a gente avisou, né, que ia acontecer isso. A gente alertou. Quantas vezes tu me entrevistaste aqui? E eu dizia, gente, vamos se cuidar, vamos manter distanciamento social, vamos fazer... até eu propunha fazer lockdown na época, né? Não sei se tu te lembra, né? Porque nós tínhamos que conter a taxa de contaminação. Agora,
no estágio que nós estamos, vai ser muito mais doloroso. Acabei de perder uma médica, querida médica do Hospital de Tramandaí, que trabalhou aqui durante 20 anos. Quero fazer a minha homenagem à doutora Lisier, que foi uma guerreira, sempre com aquele sorriso amplo. Vocês devem conhecer médica. Os ouvintes e os assistentes da live sabem de quem me refiro. Quero fazer a minha homenagem à doutora Lisier, uma guerreira, uma médica sensacional, amiga, parceira, sempre com um sorriso largo, sempre ajudando todo mundo. Não havia, nunca nada estava ruim para ela. Infelizmente ela pereceu em função desta doença. Ela tinha uma doença muito grave que ela ficou 2 anos, quase 3 anos, lutando contra essa doença grave e lutando de forma guerreira, sem se abater. E ela lutou e venceu a doença grave. E agora este vírus acaba levando ela. Então, vamos nos cuidar, bueno. Vamos fazer... são familiares, são amigos. Eu te pergunto o seguinte, até pergunto para todos os nossos assistentes da live aí, da TV Dimensão, quantas pessoas você já conhece que já se partiram por causa do vírus? Vários, dezenas de pessoas que eu conheço acabaram perecendo, dezenas. E provavelmente cada um dos que está nos assistindo tem um parente, tem um amigo, um parente de um amigo que já se foi por causa da doença. Então, assim, está se fechando o cerco. Se a gente não reagir adequadamente a isto, se a gente não parar com o negacionismo, se a gente não parar com o invencionismo, se a gente não parar com a segregação no sentido de nós e eles, se a gente não tiver uma atitude proativa no sentido de, vamos nos unir forças, governo federal, governo estadual, governos municipais, vamos unir forças e vamos fazer o combate efetivo da pandemia. O combate efetivo da pandemia não se dá no hospital. O hospital é o último recurso. O combate efetivo, está errado isso. Quem pensar assim, está errado. O combate efetivo da pandemia não se dá no hospital. O combate efetivo da pandemia se dá na rua. É lá que se tem que combater a pandemia. É nas aglomerações. O que aconteceu no carnaval? O que aconteceu no fim do ano? O que aconteceu no Natal? Durante todo o mês de janeiro, as pessoas na praia como se nada tivesse acontecido e nada tivesse acontecendo. De respeito completo ao ser humano, de respeito completo a si próprio e a terceiros. E hoje nós estamos pagando a conta disso. A nossa reportagem esteve na praia 1 hora atrás agora, na praia de Tramandaí. E nessa 1 hora atrás que a gente tem, está aí, você pode procurar aí mesmo na nossa página, tá? A reportagem que nós fizemos agora, uns minutos atrás, na beira do mar. Várias pessoas, 90% sem máscara. Gente de bicicleta, de moto, caminhando, correndo na praia, caminhando, tudo sem máscara. Não é dessa maneira que a gente vai combater. Bueno, eu fui convidado várias vezes para fazer lives. Eu fiz até outro dia, fiz uma live que está na minha página. Deu aí mais 4, 5 mil visualizações. As pessoas estavam interessadas em saber, mas tem me convidado, algumas pessoas, algumas autoridades têm me convidado para participar da live. Eu me pergunto o seguinte, até eu fiz a pergunta, o que falta nós sabermos depois de 11 meses, vai fechar 12, 1 ano de pandemia e mais de 250 mil mortos? Alguma informação que a gente não tem ainda? Não, né? Alguém em sã consciência acha ou não sabe que a máscara é um instrumento fundamental para a gente não se contaminar? Claro que não. Então, se tu não usa máscara, tu está conscientemente não usando máscara. Não é porque tu não sabe, não é porque tu não ouviu falar que a máscara é uma coisa importante para evitar a contaminação. É porque tu não quer usar a máscara. Então, assim, não tem muito o que falar para as pessoas em termos de informação. Informação
conhecimento, todos os seres humanos da Terra, do planeta Terra, e talvez alguns marcianos que devem ter descido nesse período, já sabem, todos sabem. Agora é uma decisão de livre-arbítrio. É usar ou não, é se distanciar ou não, é se aglomerar ou não. Agora, saibam que a consequência da decisão de livre-arbítrio pode ser fatal para ti, para tua família ou para teus amigos. Bom, estamos encerrando nossa reportagem por aqui. Passamos no gabinete do Dr. Genaro, diretor do Hospital de Tramandaí. Situação não está fácil para todos os hospitais, muito menos também para cá. E, Genaro, é difícil perguntar, mas como você falou, todos os leitos estão ocupados, o hospital já está sobrecarregado, tudo que é lugar também. No litoral norte, tem esse conhecimento? Está morrendo gente? Como é que está a situação nessa crise? Está morrendo muita gente, já morreu mais de 500 pessoas no litoral. O último número era 560, se não me engano. Quase 600. Quase 600, né? Houve, nas últimas 2 semanas, uma aceleração muito grande da procura de pacientes críticos. Chega muito ruim nos hospitais, muito ruim. E nos preocupa isso, porque o paciente cada vez entra mais grave para dentro do hospital. E uma coisa importante, muitos falam assim, mas nós temos que abrir mais leitos de UTI, né? Um dado importante, que não é para assustar, mas é para conscientizar. 75% das pessoas que entram numa UTI não saem vivas. Então não é leito de UTI. Eu abrir um leito de UTI não significa que vou conseguir salvar a pessoa. A nossa salvação, a nossa redenção como ser humano, como humanidade, é não se contaminar. É a vacina, que está demorando, e não se contaminar. Como a vacina está demorando, nós temos que continuar sendo rigorosos na questão da máscara, do álcool em gel, da limpeza do ambiente arejado e do distanciamento social. Eu parabenizo a Milinorte por ter tomado a medida, inclusive, de fazer o lockdown durante o fim de semana. Vamos iniciar o processo por aí para ver como é que vai ser, mas eu acho que, inevitavelmente, se o processo continuar como está, é provável que a gente vai ter que fazer um lockdown mais extensivo. Obrigado, doutor Genaro, pelo tempo, pela entrevista, né, nesse dia que o hospital também perdeu uma médica, né? Obrigado a todos. Obrigado a ti, Bueno, obrigado ao nosso querido operador e produtor que está nos assessorando aqui com todos os seus equipamentos, né? E principalmente a todos os assistentes, a todos que nos acompanharam pela TV Dimensão e os nossos assistentes da live. Muito obrigado. E mais Sidney Dutra, direto do Hospital de Tramandaí, para você ver como é que está a situação, hein? Quase 600 mortes no litoral norte. E a coisa prolifera. Para o Dimensão News, José Bueno, boa tarde.